Olá, meus queridos estudantes de histórias, loucos, fascinados por história. Nós estamos aqui para mais uma videoaula sobre o tema agora expansões marítimas. Eu havia comentado com vocês que os nossos próximos vídeos seriam sobre temas do 7º ano. Embora você que esteja no ensino médio, essa aula também vai servir para você. Pode servir para você, ok? Beleza, então. Vamos começar! Bom, as expansões marítimas, ela foi um evento grandioso, correto? Nós podemos dizer que as expansões marítimas, ela vai unir o mundo de modo geral, ok? Até então, os territórios conhecidos, assim, conhecidos no sentido de explorado, de fazer parte do cotidiano europeu, era o Oriente Médio, algumas partes da Ásia, o Oriente Próximo, a África. Mas o continente australiano, por exemplo, a Oceania, a América, não havia esse intercâmbio, certo? Não havia. Portanto, as expansões marítimas, ela vai ser um elemento, um evento, um acontecimento divisor de águas. Comparando com os dias de hoje, eu posso dizer, pelo fato das expansões marítimas ter oferecido um retorno muito mais efetivo para a história da humanidade do que, propriamente dito, ao evento que eu vou comparar agora, em termos de magnitude, a ida do homem ao espaço, ou a ida do homem à Lua, a ida do homem ao espaço, porque a Lua tem gente que duvida até hoje, inclusive a minha esposa, né? Mas em comparação a esses dois eventos, as expansões marítimas e a ida ao homem ao espaço, eles são comparáveis em termos de magnitude, de desenvolvimento tecnológico, magnitude, mas as expansões marítimas ela vai além, certo? Porque em termos de proveitos ou vantagens efetivas para a humanidade, a expansão marítima ela foi muito mais esses benefícios foram muito mais rápidos, certo? Beleza, então. A nossa aula, quais são os objetivos da aula? De vocês conhecerem o que foi a expansão marítima, de vocês conhecerem os elementos que levaram à expansão marítima, certo? De vocês entenderem qual era o contexto social, econômico, político, religioso da Europa desse momento, certo? Vocês vão conhecer os países que tomaram a dianteira nesse processo da expansão marítima. Nós vamos falar de 2 países, certo? E as consequências do processo de expansão marítima. Perfeito? Beleza, então. Então, o nosso primeiro ponto que nós vamos falar serão as condições, o contexto europeu naquela época do surgimento das expansões marítimas. Nós falamos na aula passada sobre a crise do feudalismo. A expansão marítima ela vai surgir justamente nesse contexto, ou seja, nós verificamos que a crise do feudalismo ou da Idade Média foi justamente a destruição dos elementos, não a destruição dos elementos, mas a queda da importância, a queda da influência na sociedade dos elementos que caracterizavam o feudalismo e a Idade Média. Vamos recordar quais eram esses elementos? Uma ordem social estática, não havia mobilidade social, ou seja, se um trabalhador, seja ele comerciante ou camponês, quisesse ascender à classe nobre, ele não poderia, certo? Outro elemento que baliza, que
um outro elemento de base da sociedade feudal vai ser as relações comerciais se basearem na troca. Havia o monetarismo? Havia, mas era basicamente insignificante. Outra característica, a grande influência da igreja na mentalidade do povo. Ai, professor, então nesse momento das expansões marítimas, a igreja ela vai perder? Não, ela não vai perder. Ela não vai perder esse poder, mas esse poder vai começar a ser contestado, vai começar a diminuir. Não vai ser algo hegemônico da Igreja Católica. Até porque vai haver um racha na Igreja Católica, nós vamos ver isso algumas aulas mais à frente, que vai ser a Reforma Protestante, certo? E o surgimento do pensamento científico, que vai começar a balizar as orientações da sociedade, certo? Um outro elemento também que era característica, mas vai deixar de ser, o incremento, o crescimento da importância das relações comerciais, baseado no monetarismo. As trocas monetárias vão se intensificar, as relações comerciais vão se intensificar, o comércio vai se intensificar e, portanto, as cidades vão começar a surgir e crescer. Vão se tornar os verdadeiros centros da humanidade, onde o campo ele vai perder a sua importância. Então, se esses elementos que caracterizavam o feudalismo perdem a sua importância dentro da sociedade, então há o surgimento de uma outra sociedade que terão como seus alicerces outros elementos, que não mais os elementos que caracterizavam e constituíam o alicerce da sociedade feudal. E é nesse momento, na substituição desses alicerces, dessas características da sociedade que eram elementares, passa a surgir uma nova sociedade, que vai ser a sociedade moderna, a Idade Moderna, que a história vai balizar a queda de Constantinopla. Com a queda de Constantinopla, em 1453, termina a Idade Média e inicia-se assim a Idade Moderna. As cruzadas irão fazer principalmente com que os trajetos, as rotas comerciais que ligam o Ocidente ao Oriente, certo? Passam a ser controladas pelos cristãos, que antes eram controladas pelos muçulmanos. E isso vai fazer com que as trocas comerciais entre Oriente e Ocidente fiquem muito mais tranquilas, fiquem muito mais acessíveis. Correto? Beleza. Só que com a crise, com o avanço da crise da sociedade feudal, da Idade Média, essas rotas comerciais elas vão voltar a ser controladas pelos muçulmanos, principalmente após a queda de Constantinopla. Com a queda de Constantinopla e a expansão do Império Otomano, essas rotas elas voltam a ser controladas pelos muçulmanos e somente terão a oportunidade de ter acesso a esse comércio com os muçulmanos somente duas cidades, Gênova e Veneza, que vão ter acesso a essas rotas, aos comerciantes que trafegam por essas rotas, na sua maioria comerciantes árabes muçulmanos ou muçulmanos, certo? E para que o Ocidente, a Europa especificamente, pudesse ter acesso a esses elementos, eles vão ter que comprar das cidades de Gênova e Veneza, fazendo com que o lucro não fosse tão grande. Elementos esses que eram importados do Oriente, que eram sedas muito caras, louças e as tão almejadas especiarias, certo? Esses elementos que vão impulsionar, serão os elementos, além de outros, que irão impulsionar as expansões marítimas. Portanto,
Para o Ocidente ter acesso, na época, a esses elementos, eles tinham que comprar das cidades de Gênova e Veneza, que tinham acordos com os comerciantes, com o Império Otomano. E isso tornava-se muito oneroso o lucro, ou melhor, tornava-se muito oneroso o custo no comércio desses produtos, na aquisição desses produtos, fazendo com que os europeus eles começassem a pensar uma outra possível rota além da rota pelo Mediterrâneo e terra para poder chegar às Índias orientais ou à Índia ou ao Oriente, certo? Então, o que eles vão pensar? Vamos por mar. Iniciando-se assim todo o esforço de se iniciar o processo das expansões marítimas. Ok? Ainda continuando nessa questão do contexto, né, das condições de como estava a sociedade europeia nesse momento, tá? E já pincelando os motivos que levaram, né, as expansões marítimas, eu comentei agora como as especiarias, tá? Nós vamos falar também, continuar falando desse contexto, ou seja, aí já nesse caso que eu vou falar agora, vai ser o contexto que levaria qualquer pessoa a pensar, bom, a expansão marítima provavelmente não vai acontecer nesse momento, ou não aconteceria nesse momento, ou naquele momento, certo? Por quê? Porque era uma sociedade impregnada de religiosidade, impregnada de lendas e tradições. E essas lendas, tradições, que eram muitas vezes corroboradas pela religiosidade cristã, vai inculcar na mentalidade da população daquela época, do homem medieval, da mulher medieval, o seguinte: há perigos extraordinários no mar. Primeiro, eles acreditavam que a Terra era plana. E olha, até hoje existe muita gente acreditando que a Terra é plana. Impressionante isso. Sério. E é uma coisa nos dias de hoje, na sociedade tecnológica que nós temos, inadmissível. Certo? Mas naquela época eles acreditavam de modo bem geral na sociedade. Tá? E era uma coisa até compreensível, porque eles não tinham acesso à tecnologia. E se você olhasse para dentro do mar, você veria uma linha, né, que é a linha do horizonte. E muitas pessoas acreditavam que se você ultrapassar muito para mar aberto, você cairia, porque seria o fim da Terra. Cairia num imenso abismo, certo? Acreditando assim que a Terra fosse plana. E a igreja corroborava com esse pensamento, né? É claro que nem todos, que muitos padres, muitos religiosos, eles vão contra a esse tipo de pensamento. Sério? Certo? Mas de modo geral a igreja ela vai contribuir para essas crendices. Acreditavam-se que no mar haviam monstros que engoliam os navios, certo? E volto a dizer, era algo até compreensível de se acreditar, porque a cada 10 navios que saíam por dia, 5 voltavam, às vezes só 4. Por quê? Porque as embarcações eram muito frágeis. Qualquer encontro com coral, né? Qualquer tempestade mais forte fazia esses barcos irem a pique, porque eram barcos muito, muito frágeis, apesar de serem galeões enormes, mas eram feitos de madeira, certo? Então virar um navio desse numa tempestade forte não era algo tão difícil assim, né? Perfeito? E outro elemento também que vai corroborar para o pensamento de que, bom, as expansões marítimas não vão acontecer nesse momento, vai ser a dificuldade em função da fragilidade dos navios
certo? A dificuldade de você passar em determinados acidentes geográficos, que era o caso como, por exemplo, do Cabo Bojador e o Cabo das Tormentas. O Cabo Bojador era ali no sul do Marrocos, fica localizado ali no sul do Marrocos, na parte ocidental do deserto do Saara, né? Ok? E o Cabo da Boa Esperança, ele fica no extremo sul da África, ali na cidade do Cabo, na África do Sul, tá? Eram como os barcos, eles margeavam, eles navegavam ali sempre próximo à costa, não perdendo a terra de vista para não se perderem. Então existiam essas dificuldades, ok? Para navegar grandes distâncias, tá? Mas pasmem, mesmo assim acontece a expansão marítima e a gente vai entender o porquê, certo? E a gente vai entender agora também o porquê Portugal vai ser o primeiro país a se lançar ao mar, a inaugurar esse processo todo chamado expansão marítima. Nós vamos agora para o nosso segundo ponto, ou seja, quais foram os antecedentes que habilitaram Portugal a inaugurar esse processo de expansão marítima numa sociedade que estava agora saindo de uma crise e se transformando numa outra sociedade com outras características basilares. Ok? Beleza, então. Perfeito. Vocês sabem, né? Eu vou colocar o mapa aqui do lado, que Portugal ele está localizado numa região geográfica que é uma península, tanto Portugal quanto a Espanha, né? É chamado de Península Ibérica. Essa região, na época dos romanos, quando os romanos invadiram essa região e tomaram essa região, mais adiante agora com a crise do Império Romano motivada pelas invasões germânicas, essa região, a Península Ibérica, ela foi invadida por um povo chamado de os visigodos, certo? Os bárbaros germânicos chamados os visigodos, que eles ficaram lá até mais ou menos os inícios do século VIII. Só que inícios do século VIII vai haver uma invasão. Estou colocando o mapa aqui dessas invasões também para vocês se localizarem. As invasões dos árabes muçulmanos, que eles vão sair, tá vendo o mapa? Da Península Arábica, invadir o Nordeste da África, invade o Egito e se direciona para o norte da África, chamado hoje em dia de África Branca, que é a África que fica acima do deserto do Saara. E por ali eles vão atravessar o Estreito de Gibraltar, tá vendo? Essas duas aproximações de terra no meio do mar, é o chamado de Estreito de Gibraltar. E através do Estreito de Gibraltar, esses muçulmanos árabes, ou chamados de mouros também, vão invadir basicamente toda a Península Ibérica. Agora eu vou mostrar para vocês um outro mapa, onde vocês vão perceber que os muçulmanos vão ocupar praticamente toda a Península Ibérica, deixando só a região das Astúrias, no norte da Península Ibérica só, que eles não vão conseguir dominar em função das forças cristãs ali resistirem, dos europeus cristãos ali resistirem. Nessa região das Astúrias hoje é uma região que está dentro da Espanha, onde hoje localiza-se as regiões de Oviedo, Santander e Bilbao. Ok? Beleza? Perfeito, então. Então, a gente percebe agora que a Península Ibérica foi praticamente dominada pelos muçulmanos. E por incrível que pareça não, até porque a visão que nós temos hoje
da comunidade muçulmana é uma visão extremamente preconceituosa, porque os muçulmanos, a cultura muçulmana é extremamente rica. Muitos cientistas, muitas contribuições científicas, como a matemática, na astronomia, na medicina, serão feitas por muçulmanos, né? Não só por árabes, mas de pessoas de pessoas que seguem a religião muçulmana, que moravam em várias partes ali da Ásia, do Oriente Próximo, Oriente Médio, do Egito, da África. Muitos desses muçulmanos vão promover contribuições extremamente importantes para a ciência. De dentro da cultura muçulmana vão sair astrônomos conceituadíssimos, matemáticos, né? Médicos, ou seja, é uma cultura extremamente rica, né? É uma população que existiam grandes navegadores, cartógrafos, e toda essa cultura vai ser levada para a Península Ibérica, certo? E esses conhecimentos vão ajudar no processo de início da expansão marítima, ok? Por quê? Porque os cristãos ali da Península Ibérica vão absorver toda essa cultura e, na verdade, vai haver uma troca cultural em todo o período de permanência dos muçulmanos ali na Península Ibérica, que serão, eles vão invadir no século VIII, 9, 10, século 11, 12, 13, né? 5 séculos. Não, e 14. E século 15. Não, na verdade são 7 séculos, que eles vão sair em 1400 e alguma coisa. Ou seja, eles vão ficar do século 8 até o século 15, ou seja, 7 séculos na Península Ibérica. Certo? Que vai começar primeiro com o domínio do Califado Omíada, depois o Califado Omíada é substituído pelo Califado de Córdoba, depois pelo Califado Almorávida, e o último califado a resistir ali com a presença na Península Ibérica vai ser o Califado de Granada. Tá? Então eles vão ficar por 7 séculos ali. E essas trocas culturais serão intensas. Mais à frente eu vou postar uma aula que nós vamos conversar sobre a presença muçulmana na Península Ibérica. Ok? Perfeito? Então, esses conhecimentos trazidos pelos muçulmanos vão contribuir muito para o aperfeiçoamento das artes náuticas, que irão promover a expansão marítima, serão um dos elementos a promover a expansão marítima, ok? Perfeito. Outra facilidade que Portugal vai ter, né, outra vantagem vai ser a sua localização, que, olhando ao mapa que eu vou deixar aqui ao lado, Portugal está de cara para o Oceano Atlântico, certo? Vai ser um país de grandes navegadores, ok? Outro elemento crucial e importantíssimo nesse momento, né, para essa empreitada das expansões marítimas, vai ser a formação e consolidação do seu Estado. Ou seja, traduzindo em miúdos, vai ser o primeiro país a surgir, ou o primeiro reino a surgir em moldes modernos. Portugal vai ser o primeiro país a surgir. Ah, professor, não existia Espanha nem Inglaterra? Não. Nas regiões ainda onde surgirão esses países, essas regiões, esses territórios ainda estão em conflitos, né? Mas Portugal ele vai tomar a dianteira, vai ser o primeiro país a surgir como Estado, como um país, certo? Ah, professor, por que isso foi importante nesse processo? Porque é muito mais fácil uma região onde já existe um Estado organizado, concentrar esforços na promoção da expansão marítima do que uma região onde borbulha conflitos, guerra civil, né? Um Estado organizado e
na qual há um território apaziguado também, um Estado organizado e apaziguado, é muito mais fácil de se concentrar esforços nesse sentido, principalmente já tendo um rei. Certo? Perfeito, então. Professor, quando o Portugal surge? Portugal surge no século XII, em 1139. Quem vai ser o fundador do Estado português vai ser um cara chamado Afonso Henriques, ou Dom Afonso Henriques. Mas como aconteceu isso, professor? Aconteceu no seguinte. No processo de expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, um reino, o reino de Leão, o rei desse reino, certo? Ele vai ficar tão satisfeito, o rei de Leão era Dom Afonso IV. Ele vai ficar tão satisfeito com o desempenho de um soldado que era francês, que saiu da França para lutar nas guerras de reconquista da Península Ibérica. O nome desse francês era Henrique de Borgonha. Ah, professor, sai da França e vai para a Inglaterra? Era muito comum nobres que não eram filhos primogênitos a deixar os seus reinos e conseguir riqueza fora. Por que isso, professor? Porque quando um senhor feudal, um conde, um marquês, um duque, ele morria, quem herdava toda a fortuna e autoridade era o filho mais velho. E os outros? Os outros tinham que se virar ou servir ao filho mais velho, que se tornaria o senhor feudal. Só que, desculpem, gente, eu tô gravando em casa, eu tô agora cedo gravando, mas cachorro não tem jeito. Então, se os outros filhos não quisessem ficar servindo ao filho mais velho, ele teria que ir para outros cantos para conseguir riqueza. E a riqueza através dos conflitos, das guerras, era muito comum, certo? Henriques, ou Dom Afonso Henriques. E quando o avô de Dom Afonso Henriques, Dom Afonso IV, rei de Leão, ele morre, o que Afonso Henriques faz? Ele promove a independência do condado portucalense do Reino de Leão, transformando o condado portucalense em Reino de Portugal, surgindo assim, então, um novo país, o Estado ou Reino de Portugal. Ok? Então, Afonso Henrique, ele vai ser o fundador, Afonso Henriques, Dom Afonso Henriques, vai ser o fundador de Portugal, iniciando assim a dinastia de Borgonha ou a dinastia afonsina, né? Ok? Bom, professor, então surgiu o Estado, mas o senhor falou formação e consolidação do Estado. Qual a relação? O Estado português está consolidado, ou melhor, está criado. Surgiu o Estado português, o Reino de Portugal. Só que o reino ainda não vai... ele vai ainda passar por um evento esse evento vai pôr riscos à independência de Portugal. E ele vai ter que passar por esse evento, vai ter que transpor esse problema para assegurar a existência do Estado português. Que evento vai ser esse? Vai se chamar de a Revolução de Avis, que ocorreu entre 1383 a 1385, tá? Nessa época, em 1383, o rei de Portugal era Dom Fernando, que era casada com Leonor Teles de Menezes, rainha de Portugal. Só que Dom Fernando ele não tinha filhos, ele não teve filhos, herdeiros, homem. Ele vai ter uma filha, tá? Beatriz, que é o nome da minha filha, inclusive. Beatriz de Portugal, a princesa Beatriz. E Portugal, ele já estava com o reino de Castela agora. Ué, professor, e o reino de Leão? Aconteceu uma junção, tá? Existiu o reino de Leão e depois surgiu o reino de Castela.
Só que o Reino de Leão e o Reino de Castela, eles se anexaram no Reino de Leão e Castela, tá? E mais adiante, o nome Leão ele sai e fica só Reino de Castela, ok? Beleza. Dom Fernando, rei de Portugal, ele já, durante o reinado dele, Portugal passou por uns conflitos com o Reino de Castela. E na penúltima fase desses conflitos, vai haver um tratado chamado de o Tratado de Salvaterra de Magos, feito em 1383. O que esse tratado entre esses dois reinos, Castela e Portugal, assegurava? Bom, se o rei de Portugal, Dom Fernando I, não tem um filho, né? Então, vamos casar a filha de Dom Fernando com o rei de Castela, que era Dom João I. E, caso Dom Fernando não tenha um herdeiro filho, quem irá se tornar o próximo rei de Portugal com a morte de Dom Fernando vai ser o filho dessa união entre Dom João I de Castela com Dona Beatriz, a filha de Dom Fernando. A filha de Dom Fernando, rei de Portugal, vai e se casa com Dom João I, certo? Foram as condições do Tratado de Salvaterra de Magos, de 1383. Só que Dom Fernando I, ele morre antes que o filho entre Dom João I e Dona Beatriz tivesse a idade propícia para assumir o reinado, certo? Só que esse Tratado de Salvaterra de Magos, a Rainha Miúda de Portugal não se sentiu satisfeita com ela. Por quê? Esse tratado poderia minar a autonomia e a independência de Portugal, caso o filho de Dom João I assuma o reinado de Portugal. Portugal poderia ficar subjugado a Castela, porque o rei de Portugal seria o filho do rei de Castela, certo? Então, a Rainha Miúda, como eu falo, é a baixa nobreza, os nobres de pouca importância, de títulos pouco importantes, e os grandes comerciantes, os grandes navegadores, que também eram comerciantes, eles não estavam interessados, porque se isso se concretizasse, e essa perspectiva de dependência de Castela se concretizassem também, eles poderiam ser prejudicados. Então, eles vão tentar recorrer a um outro subterfúgio. Eles descobrem que o pai de Dom Fernando I, ele tem um irmão bastardo. Quando eu falo irmão bastardo, é que esse irmão de Dom Fernando não era filho da rainha, era filho de uma outra mulher, ou seja, fruto de uma pulada de cerca do pai de Dom Fernando I, o antigo rei de Portugal, pai de Dom Fernando I. O nome dessa pessoa era o mestre de Avis. Então, o que essa parte da população faz? Ele é herdeiro, é irmão de Dom Fernando, mesmo sendo bastardo, mas é sanguíneo, é consanguíneo. Então, nós já temos um rei, né? E nesse período, até descobrir a existência do mestre de Avis, e com a morte de Dom Fernando I, Dona Leonor Teles de Menezes, ela se torna a rainha regente, ou seja, vai ficar no poder de Portugal até que o filho de Dom João I esteja em idade adequada para poder assumir o trono. E Dona Leonor, ela era aliada de Dom João I. Então, o que acontece? Há um complô em Portugal com o objetivo de derrubar Dona Leonor e colocar no lugar o mestre de Avis, e isso de fato acontece. Quando esse plano é colocado em prática, Dom João I, com tropas, sai do reino de Castela para poder impedir tudo isso, para poder tomar o poder de vez em Portugal. E há a revolta, né,
a Revolução de Avis, ou o Interregno, né? O período sem rei, né? Ou Interregno, a Revolução de Avis, que vai acontecer de 1383 a 85. 3 batalhas vão assegurar a vitória de Portugal, que vai ser a Batalha de Atoleiros, 6 de abril de 1384, a Batalha de Trancoso, de 29 de maio de 1385, a Batalha de Valverde, de 14 de outubro de 1388, e a principal batalha, que é a Batalha de Ajubarrota, de 14 de agosto de 1385, ou seja, através dessas 4 batalhas, Portugal assegura a sua vitória e consolida o seu reinado, ou seja, a partir de agora não tem mais problema. Portugal não sofre nenhuma ameaça e não há nenhuma confusão interna, nenhuma revolução, nenhuma revolta civil que possa comprometer a independência e a existência de Portugal. Ou seja, Portugal surge como país. Vai ser o primeiro país, primeiro reino nos moldes modernos a surgir na Europa. Ok? E com um Estado formado, organizado e administrado por uma pessoa, que é o seu monarca, esse monarca, pelo fato de quem assegurou a posse do mestre de Avis, que se torna Dom João I, né? Como foram os comerciantes que asseguraram a sua posse, certo? Ele vai investir pesadamente no comércio, organizando, trazendo para Portugal mestres, professores, né? Vou colocar aspas aí, cientistas, cartógrafos, que vão aprimorar as técnicas náuticas. Que modo de aprimorar esse, professor? Vai surgir as caravelas. Até então os navios eram galeões enormes, grandes e pesados, lentos, né? As caravelas serão navios menores, mais leves e mais rápidos, né? Mais leves que pode se aproximar ao máximo da costa sem encalhar nos corais, porque a capacidade dele de flutuar é bem maior do que os galeões. Mais rápidos, né? Que pode fazer qualquer tipo de trajeto muito mais rápido do que os galeões. Vai ser desenvolvido também um astrolábio, esse mecanismo que eu estou mostrando aqui ao lado, que dava condições dos navegadores se locomoverem durante a noite através das estrelas, lendo as estrelas, né? A bússola, que vocês conhecem, né? Esse objetozinho aqui do lado, que vai fazer com que a locomoção nos mares seja ainda mais aperfeiçoada. Enfim, né? Todo esse investimento Portugal vai fazer através do seu rei, certo? Facilitando assim que Portugal tomasse a dianteira nas expansões marítimas, certo? Beleza. Portugal chega às Índias. Eu vou colocar um mapa aqui. Portugal ele vai contornar toda a costa africana, né? Subir novamente, dali se dirigir às Índias, certo? Mas para poder fazer todo esse percurso, essas técnicas serão necessárias. Se lembra dos obstáculos que eu falei há pouco? Do Cabo das Tormentas, certo? E o Cabo Bojador? O Cabo Bojador ali no Marrocos, o Cabo das Tormentas ali na África do Sul, Cidade do Cabo, certo? Essas técnicas vai fazer com que os navegantes saibam contornar esses acidentes geográficos, essas dificuldades atmosféricas e geográficas que se colocavam à frente dos navegadores. Quem vai conseguir contornar o Cabo Bojador vai ser Gil Eanes, certo? Deixa eu olhar aqui a minha cola, em 1434. E quem vai conseguir contornar o Cabo das Tormentas, que após o contorno muda de nome, vai ser Cabo da Boa Esperança, vai ser Bartolomeu Dias em 1488, certo? Perfeito. Abrindo caminho aí para que Vasco da Gama, em 1498, chegue às Índias, na cidade de Calicut, na Índia, e fazendo com que Portugal
com os lucros do comércio com as Índias, certo? Se torne o reino mais rico na época, um império poderosíssimo, tanto militar quanto financeiro, graças ao acesso a esse comércio tão lucrativo que foi o comércio do Oriente, ok? Agora nós vamos falar sobre a expansão marítima de Portugal, né? Os elementos que favoreceram a Portugal a se lançar na expansão marítima serão praticamente os mesmos que vão favorecer a Espanha. Por quê, professor? Porque a Espanha ela só inicia a expansão marítima, sendo o segundo país a iniciar a expansão marítima, após a formação do seu Estado. A Espanha ela vai surgir da união de dois reinos, o reino de Castela com o reino de Aragão. Irão se casar dois príncipes, um de Castela, outro de Aragão. Filipe de Aragão vai se casar com a princesa Isabel de Castela. A união desses dois surge o reino de Espanha, certo? E a partir daí, da formação do Estado espanhol, do país Espanha, é que esse Estado, esse país, esse reino consegue reunir as condições necessárias para se lançar ao mar. E isso se dá com o fim também do processo, juntamente com o casamento desses dois príncipes, atrelado ao processo de expulsão total dos muçulmanos da Península Ibérica, que acontece com o controle de Granada, que era o último reduto muçulmano na Península Ibérica, é que a Espanha consegue reunir todas essas condições para se lançar ao mar. Correto? Beleza. E como se dá, e quem é que vai, qual navegador vai ser o grande homem que vai lançar a Espanha ao mar a grandes distâncias? Vai ser Cristóvão Colombo chegando, não à Índia. O objetivo dele era chegar na Índia, mas ele vai chegar na América. Vai ser o primeiro, coloca aspas aí, né? O primeiro, coloco aspas porque há estudos de que outros europeus chegaram na América antes de Cristóvão Colombo. Mas enfim, né? Cristóvão Colombo ele chega à América. Mas Cristóvão Colombo ele não fez o mesmo trajeto contornando a África dos portugueses. Ele vai fazer um trajeto diferente. Porque diferente da maioria da população daquela época europeia, Cristóvão Colombo ele acreditava que a Terra não era plana, a Terra era que nem uma laranja, era redonda. Então, ao invés dele contornar a África, se a Terra é redonda, pena que eu não tenho uma bola. Façam de contas que esse punho meu aqui é uma bola. Ao invés de eu descer a África e contornar, o que eu faço? Eu navego para oeste, onde se eu contornar o globo, a Terra que é redonda, eu chego nas Índias em menos tempo, ao invés de descer tudo e depois subir, contornando a África. E exatamente isso que Cristóvão Colombo fez. Mas ele chega nas Índias? Não, quando ele vai para cá, ele encontra um outro continente que ele vai pensar que é uma ilha, que é uma das ilhas próximos à Índia, que na verdade era um novo continente, né? Por isso que nós somos chamados de índios. Os nativos da América serão chamados de índios, porque Cristóvão Colombo pensou ter chegado nas Índias. E ele vai morrer acreditando nisso. Quem vai descobrir que na verdade Cristóvão Colombo descobriu um outro continente, chegou num outro continente até então desconhecido para os europeus, vai ser Américo Vespúcio. Tanto que o nome do continente vai receber o nome dele, Américo Vespúcio América. Ok? Beleza. Então nós temos dois países aí que iniciaram a expansão marítima. Só que esse processo ele vai ter alguns conflitos, certo? Porque Pedro Álvares Cabral vai ir para a América também, né?
E aí vai haver aquela briga, não, eu cheguei primeiro, não, essa parte aqui você ainda não estava. Então, como resolver isso? Bom, como Portugal iniciou a expansão marítima e juntamente com a busca das especiarias, sedas e cerâmicas do Oriente para poderem ser vendidas na Europa, Portugal ele vai levar a fé cristã para esses novos locais, né? Ele vai levar a igreja para evangelizar nesses novos locais. Portanto, por isso, a igreja apoiava esse processo de expansão marítima portuguesa. A Espanha também era um reino cristão, né? E quando a Espanha inicia esse processo e ela verifica o conflito entre esses dois reinos cristãos, a igreja ela vai intervir nisso aí. Eu vou colocar aqui um mapa aqui, né? Que a igreja vai impor 2 tratados, né? Que vai ser a Bula Intercoeteira, que vai dividir o mundo 100 léguas de Cabo Verde para o oeste, nessa linha que contava 100 léguas de Cabo Verde para o oeste, dessa linha para o leste pertencia a Portugal. Dessa linha de 100 léguas de Cabo Verde, né, para oeste pertencia à Espanha. Só que vocês verificam aí, Portugal, do continente americano, iria ficar com um pedacinho muito pequeno. O rei de Portugal não aceitou. Então, o Papa institui agora, um ano depois, a Bula Intercoeteira foi em 1493. Em 1494 é feito o acordo do Tratado de Tordesilhas, que agora, vocês percebam aí no mapa, Portugal fica com uma parte maior da América, né? Dessa parte para leste pertence a Portugal. Do Tratado de Tordesilhas a oeste pertence à Espanha. Ah, professor, mas o Brasil é maior. Mas essa explicação eu vou deixar para uma próxima aula. Beleza, gente? Então a nossa aula sobre expansão marítima a gente termina aqui. E espero vocês na próxima oportunidade, onde nós vamos falar sobre a modernidade, a idade moderna, né? Beleza? Então, um abraço e até mais.